Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 26 de março. Termina hoje o processo de entrevistas, segundo o GE, que o Textor vem realizando para poder definir quem vai ser o novo técnico do Botafogo. 3 nomes estão em pauta. Pedro Martins, treinador português de 53 anos, que tem contrato com o Al Gharafa do Catar até 30 de junho desse ano, mas a Liga Qatari se encerra no fim de abril, esse é um ponto importante. Quique Setien, treinador espanhol de 65 anos de idade que está livre no mercado, foi demitido pelo Villarreal logo com 4 partidas na atual temporada da La Liga. E também um terceiro nome que ninguém ficou sabendo quem é, Textor está guardando a 7 chaves essa informação. Vale destacar que, segundo o Globo, Pedro Martins é prioridade. E na matéria publicada ontem à noite, a reportagem dizia que nas próximas horas existia uma expectativa para poder encerrar essas negociações com um desfecho positivo. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo e também sobre Pablo e Oscar Romero, situação física de cada um dos atletas. Além disso, destacar também Yarlen, Botafogo, que tem contrato com ele até novembro de 2025, já está se movimentando e, segundo o Thiago Veras, já até fez proposta de renovação para ampliar o vínculo e também os valores das multas, tanto para times brasileiros quanto para o mercado internacional. Vamos falar sobre tudo isso, Fogão, só que antes de mais nada, eu te convido por gentileza a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal. Estamos buscando os 44 mil inscritos até dia 7 de abril e vamos caminhando muito bem nessa direção. Aproveito também para destacar a programação do dia. Além desse Radar Alvinegro, teremos aqueles shorts, aquele vídeo curtinho de até 60 segundos para uma rápida atualização ali por volta de 11, 11h30 da manhã. A partir de 1h05 da tarde, nossa tradicional live da hora do almoço. 18, 18h30, mais um Radar Alvinegro, mais um vídeo, portanto. E às 22h05, eu e Ricardo Azambuja, ao vivo aqui com a rapaziada, mais uma live no canal. Vocês são nossos convidados, logicamente. Dito isso, vamos em frente. Vamos começar falando aqui sobre Yarlen. O Thiago Veras, da Rádio Tupi, trouxe essa informação de que o Botafogo fez uma proposta de renovação. O Glorioso já vai agindo porque Yarlen vai demonstrando potencial. Tudo bem, só teve um jogo ali, porque contra o Fluminense teve aquela situação que ele foi arrastado para um lado e para o outro. Mas logo no jogo seguinte ele fez aquele golaço do Baila Comigo diante do Sampaio Corrêa lá em Bacaxá. Um golaço, gol realmente de quem sabe jogar futebol. 18 anos de idade, tem potencial. O que o Botafogo vai fazer? Ampliar o vínculo. Para evitar dor de cabeça lá na frente, está mais do que certo. Esse novo Botafogo, ele pode fazer isso. Ele pode renovar contratos com antecedência para não correr risco. E tem grana para isso, verdade seja dita. O Yarlen tem contrato até novembro de 25, tem uma multa de 12 milhões de euros para equipes brasileiras e 30 milhões de euros para o mercado internacional. O Botafogo ampliando esse vínculo, esses valores certamente serão ampliados também, serão aumentados. E isso é muito positivo. Se o Yarlen de repente começar a jogar pra caramba, não digo nem nessa temporada, talvez mais para 2025. Nessa temporada ele está fazendo a transição, né? Está começando a treinar com os profissionais, está ali com a galera, de vez em quando vai ter uma oportunidade aqui e ali, o que é muito positivo. Talvez até, de vez em quando também, possa voltar ao sub-20 para jogar uma partida, para não ficar só treinando nos profissionais. E a gente não cometeu o mesmo erro que foi cometido com o Matheus Nascimento, é bom que se diga. Então, de vez em quando, o jogador, tá na ativa ali no sub-20, porque tem idade para isso. Ele tem 18 anos de idade, afinal. Ele é do sub-20, mas já está integrado aos profissionais. É uma medida acertada do Botafogo e que assim seja feito com todos os garotos que o Glorioso enxerga terem potencial para se desenvolverem e se tornarem grandes jogadores vestindo a nossa camisa. Na minha opinião, é o caso do Yarlen. Tô torcendo muito para esse garoto vingar, porque, olha, quem faz aquele gol de gente grande sabe jogar futebol. É ou não é verdade, Fogão? Agora, destacando outros atletas do nosso elenco, eu quero falar aqui sobre Oscar Romero, paraguaio recém-contratado. Segundo o TF, está passando por uma espécie de mini pré-temporada. Ele já está há um certo tempo em inatividade e, claro, você tem que ter todo o cuidado para que quando ele fica à disposição, você não tenha um risco aumentado de lesões. A gente sabe que quando um atleta fica um certo tempo sem jogar, o risco de lesão aumenta, mesmo que você treine, prepare e tudo mais, sempre acaba existindo, porque o esforço físico que você acaba realizando ao longo de uma partida é muito intenso. E mesmo que você faça toda uma preparação, atletas podem se lesionar. Essa é a grande verdade, não tem para onde correr em relação a isso.
Mas fazer essa mini pré-temporada para botar o Oscar Romero num nível semelhante aos atletas que já vem treinando há bastante tempo com a gente, claro, é super importante. E esse tempo de preparação vai ser muito útil para o atleta poder resistir ao longo da temporada. O Oscar Romero chegou para ser uma sombra ali para o Eduardo e vai ser muito bom, inclusive, porque o Eduardo não recuperou ainda aquele nível que a gente sabe ele pode apresentar, tem se esforçado, na minha opinião. A gente já viu o Eduardo, por exemplo, dando carrinho, marcando, fazendo coisas que não é muito comum. Então tá mostrando ali que ele está incomodado, que ele realmente quer poder voltar num bom nível. Conseguiu também fazer gol, dar assistência. Acredito que o Eduardo vai voltar a jogar aquilo que ele sabe. Acredito de verdade. E com essa concorrência ali como meio atacante, imagino que isso vai estimular ainda mais. Concorrência é sempre muito importante. Quando você não tem concorrência, quando você olha para as alternativas para poder entrar no seu lugar, se você não tem aquela concorrência de um altíssimo nível, você vai se empenhar. Mas sabe aquele diferencial que tu tem que buscar? Você vai acabar ficando ali nos 100%. Tu não vai buscar os 110%. E olha, isso não quer dizer que o Eduardo tá de corpo mole, tá? Deixando bem claro aqui, porque certamente não tá. E dá para ver que não tá. Mas você tendo a concorrência, irmão, você tendo a concorrência, você vai ter que ter aquele algo a mais, aquele diferencial. Hoje o Eduardo olha para o banco e enxerga Jacob Montes, enxerga Raí, que é um menino, enxerga o Diego Hernandes, que não conseguiu ainda mostrar que veio. Sejamos sinceros, a concorrência hoje para o Eduardo ali como meio atacante, ela é inexistente praticamente. Agora com o Oscar Romero a coisa muda de figura. E eu espero de verdade que isso faça os dois atletas buscarem esse algo a mais. Quem sai ganhando com isso, afinal de contas, é o Botafogo e todos nós. Sobre o Pablo Fogão, jogador que foi contratado aí junto ao Flamengo, ele está se recuperando de uma lesão muscular complexa, ainda tem uma situação a ser resolvida, mas voltou a treinar com bola. Vai levar um certo tempo ainda para ele estar à disposição, porque todo cuidado é pouco nesse momento. É um jogador que está fragilizado fisicamente, já tinha problemas físicos no rubro-negro e agora no Botafogo começou já com uma lesão complexa. Então a gente tem que ter o cuidado com o retorno. Eu espero que o Pablo possa ficar 100%, de verdade 100%, que ao longo dessa temporada ele possa ser utilizado e seja uma peça útil. Porque olha só, pelo lado direito da nossa zaga, desse miolo de zaga, não tem ninguém ali garantido não, tá? O Lucas Halter andou dando uma oscilada, o Bastos também não conseguiu ainda se firmar. Essa vaga ali tá em aberto. Quem sabe mais adiante o Pablo 100% não pode fazer uma dupla com o Barbosa. Pablo e Barbosa pode ser uma dupla interessante. Eu espero que realmente ele consiga se recuperar. Que não fique todo esse período de empréstimo com o Botafogo só no departamento médico, só ali tentando se recuperar de problemas físicos. Espero de verdade. Afinal de contas foi contratado para jogar, não só para ficar treinando ou tentando se recuperar. Então torço para que o jogador realmente consiga dar esse passo. Agora, Fogão, falando sobre comando técnico, o GE trouxe essa informação de que hoje esse processo de entrevistas vai ser encerrado. 3 nomes em pauta, Pedro Martins, Kiki Setien e um terceiro que ninguém descobriu, e o Textor está se aproximando do momento derradeiro, onde ele vai tomar essa decisão. Esse é o novo técnico do Botafogo. Kiki Setien, nesse momento, segundo as informações que estão sendo publicadas, ele está correndo por fora, embora esteja livre no mercado. Pedro Martins, segundo o Globo, é prioridade. E teve esse lance, né, de nas próximas horas a gente pode ter um desfecho positivo nessas negociações. O Pedro Martins, ele está próximo de encerrar a temporada com o Algarafa. Isso porque, mesmo que o seu contrato vá até 30 de junho, no Algarafa, a Liga Qatari se encerra no fim de abril, dia 26 de abril, segundo o SofaScore, é o último jogo do Algarafa. Só que aí, vale lembrar um detalhe. Na época que o Castro foi contratado pelo Botafogo, ele comandava o Aldo Rail, eu não sei se você vai recordar, mas quando terminou o campeonato Qatari, ainda tinha uma situação de Champions Asiática, que ele teria que jogar uma fase preliminar. E aí seria daqui a um mês e meio. Só que o Castro conseguiu, né, se desvincular, a gente conseguiu resolver, ele chegou antes. Provavelmente, no caso do Pedro Martins, também vai ter essa situação. O Botafogo vai ter que se entender com a Algarafa, terminada a Liga do Catar, vai ter que se entender com o clube, porque afinal de contas o vínculo vai até 30 de junho.
A gente não vai ficar esperando o Pedro Martins até 30 de junho. Não imagino que seja isso que vai acontecer. Imagino que terminando a liga, o Botafogo vai se resolver, se for o Pedro Martins de fato, para ele poder chegar no começo de maio. E a gente ainda vai ter que resolver a questão de visto de trabalho, ainda tem isso. É possível imaginar que, contratando o Pedro Martins, ele vai assumir o comando do Botafogo, de repente, ali antes da 5ª partida da fase de grupos da Copa Libertadores, diante da equipe do Universitário lá no Peru. É de se imaginar, porque até o fim de abril, a gente vai ter 3 jogos na fase de grupos, mais Campeonato Brasileiro, algumas rodadas de Campeonato Brasileiro, 2 ou 3. E, logicamente, nesse período ele não vai estar aqui. Quem vai estar à frente da equipe é o Fábio Matias. Vamos torcer para o Botafogo seguir vencendo sob o comando de Fábio Matias. Vai ser realmente muito importante nesse mês de abril o treinador interino conseguir dar conta do recado conforme vem fazendo. É bom que se destaque. Então o Pedro Martins chegando ali no começo de maio, ainda tendo que aguardar a questão de visto de trabalho, é bem provável que a gente vai ter o profissional ali na 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. É bem provável. Então a gente deve ter aí, pelo menos com o Fábio Matias, dá pra gente pensar, pelo menos mais 1 mês e 10, 15 dias, 1 mês e meio de repente, com o Fábio Matias à frente da equipe. Nesse período serão vários jogos, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e, repito, espero que o profissional consiga manter o bom desempenho, porque aí quando o Pedro Martins chegar, sendo ele, a gente vai ter a possibilidade de estar vivendo um ótimo momento. E isso facilita uma barbaridade, porque, afinal de contas, você chega num ambiente super positivo, de vitória, jogadores leves, confiantes. Tomara que assim seja. A novela está se encerrando. Essa é a grande certeza que a gente tem. Estamos chegando no momento derradeiro, no momento decisivo. Qual é a sua aposta, Fogão? Pedro Martins, Kik Setien ou esse terceiro nome misterioso aí que ninguém sabe? Eu aposto em Pedro Martins. Acredito que o estilo dele vai casar bem com o que a gente precisa, tanto no curto prazo quanto no médio e longo prazo. Vamos aguardar. Mais uma vez eu tendo que falar isso aqui. Vamos aguardar. Mas é o que nos resta, afinal de contas. Deixe seu comentário aqui embaixo, Fogão, e lembre-se, nossa programação nessa terça-feira é completaça. Muito Botafogo aqui no Fala Fogão. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.